A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que bom ter você por aqui. Hoje nós vamos meditar no capítulo 15 do livro de Gênesis. Mas antes de falar do capítulo 15, vamos dar um passo para trás e fazer uma revisão do capítulo 14. Queridos, no capítulo 14, nós vemos Deus dar uma vitória miraculosa para Abrão. Vemos também que após a vitória, Abrão manteve o seu coração reto e ele não se deixou, vamos dizer assim, corromper com a oferta do rei de Sodoma em oferecer para ele mais do que, vamos dizer assim, daquilo que ele julgava no seu coração, Abrão, que era justo. Afinal de contas, ele queria atribuir ao Senhor todo e qualquer ganho e não queria que o rei de Sodoma pudesse dizer que havia enriquecido Abrão. Nós também conhecemos no capítulo 14 um rei, ele era rei e sacerdote do Senhor, Melquisedeque. E eu esqueci de dizer para vocês o que significa Melquisedeque, gente. Melquisedeque significa rei da justiça. E nós também vimos a primeira vez em que a palavra dízimo é mencionada nas Escrituras. Abrão entregou o dízimo, ele entregou 10% daquilo que ele havia conquistado nessa batalha. E, inclusive, se você gosta de anotar referências, eu quero citar duas para você. Salmo 110, 4 e Hebreus 7, do versículo 1 até o versículo 4. Do que é que está falando essas duas passagens? Está falando de Melquisedeque. Salmo 110, 4 fala assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E também em Hebreus 7, de 1 a 4, o autor de Hebreus diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ou seja, aqui o autor de Hebreus estava tentando dizer aos hebreus, através da sua carta, que Melquisedeque era maior que Abraão, porque Abraão, o pai da nação de Israel, deu a ele o dízimo. E, inclusive, John Wesley faz uma relação, e eu vou citar para você um texto tirado de um livro de Hernandes Dias Lopes, ok? Não, essa frase agora não é minha. Diz assim, ó: John Wesley diz que os levitas são maiores que seus irmãos, os sacerdotes são maiores que os levitas, o patriarca Abraão é maior do que os sacerdotes, e Melquisedeque, tipo de Cristo, é maior do que Abraão. Abraão reconheceu Melquisedeque como representante de Deus. Portanto, ao dar a Melquisedeque o dízimo, ele deu o dízimo a Deus. Fica evidente que o sacerdócio de Melquisedeque não é apenas anterior ao sacerdócio levítico, mas também superior a ele. Se os levitas receberam dízimos dos seus irmãos, aquele que é da ordem de Melquisedeque recebe dízimos dos cristãos, os filhos de Abraão. Bem, eu achei essa fala muito importante, porque a gente às vezes escuta o dízimo, a entrega dos nossos recursos para a obra do Senhor, e talvez algumas pessoas pensem assim: isso é coisa da lei, é coisa do passado, mas a gente observa que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque antes da lei, antes dos levitas, ou seja, é algo que nós fazemos entregando, assim como Abraão entregou a Deus, a obra do Senhor. Agora sim, capítulo 15. No versículo 1, Deus fala com Abraão através de uma visão. Aliás, queridos, essa é a quarta vez que Deus vai falar com ele. Se você quer anotar, volta lá. Gênesis 12, de 1 a 3, Deus fala com ele. Depois o Senhor vai falar com ele também em Gênesis 12, 7. Aí o Senhor fala com ele em Gênesis 13, de 14 a 17. E agora Deus vem falar com ele através de uma visão. E o que é que Deus fala para ele? Deus fala assim: não tenha medo,
eu sou a sua defesa, eu sou o seu escudo. E o Senhor ainda diz que iria dar para ele uma recompensa. Well, que medo era esse que Deus diz para ele não ter? Por que o Senhor vai dizer para ele, eu sou o teu escudo? Será que no coração de Abrão havia o medo de que os 4 reis voltassem em vingança ou que outros povos se levantassem contra ele? Bem, Moisés não relata para nós, mas o que diz aqui é que Deus estava dizendo que era o escudo dele. E olha, gente, Deus havia sido um escudo contra aqueles 4 reis. Deus havia sido um escudo contra a situação de Faraó com Sarai. Ou seja, Deus realmente estava sendo fiel a esta palavra. E no versículo 2, Abrão, como se fosse um amigo de Deus, vai falar com Deus e vai dizer, Senhor, eu ainda estou sem herdeiro. Porque Deus havia vindo falar com ele, queridos, a respeito de herdeiro, a respeito de descendência, a respeito de terra. O tempo estava passando e isso não estava acontecendo. Então, Abrão vai dizer, olha, eu continuo sem herdeiro. E no versículo 13 ele ainda vai acrescentar, olha, eu acredito que então o meu descendente vai ser um Damasceno. Mas o Senhor no versículo 4 vai dizer assim, você vai gerar o descendente, não vai ser Eliezer, não vai ser o Damasceno, virá de você mesmo. E aí no versículo 5, Deus leva ele para fora e pede que ele conte as estrelas, se é que ele podia contá-las. Inclusive isso me lembra capítulo 13, verso 16, em que o Senhor falou para ele a respeito de uma outra coisa que não se pode contar, que é o pó da terra. Versículo 6, queridos, algo lindo acontece. A Bíblia diz que Abrão creu em Deus e na sua palavra. Gente, é a primeira vez que aparece a palavra crer, o verbo crer. E esse verbo é aman, A-M-A-N, no hebraico, né? E o que significa esse aman? Significa confirmar, afirmar. É como se fosse um amém. E o fato dele crer, de acordo com esse versículo, diz que foi imputado para a justiça. Isso é o que Moisés nos fala. E onde é que isso fica mais claro para a gente? Queridos, lá no Novo Testamento. 2 textos, Romanos 4, de 1 a 3 e Gálatas 3, de 6 a 9, Paulo vai falar para a gente sobre isso. Então escute aí. Romanos fala assim, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E Gálatas vai dizer, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Até aqui. Então, com esses 2 textos do Novo Testamento, nós sabemos que a fé que Abraão, ou Abrão aqui no caso do versículo 6, o nome dele ainda não havia sido mudado por Deus. A fé que Abrão teve, quando ele creu em Deus, isso fez com que ele com que pela fé ele alcançasse a salvação no Senhor. Não apenas falando de obras, querido, porque a fé sem obras é morta, mas a fé estava no coração dele. E então no versículo 7, Deus afirma que ele era quem tinha tirado Abrão de Ur dos Caldeus. E se você está acompanhando comigo na meditação, você vê lá no capítulo 11, versículo 31, que Tera, o pai de Abraão, é que falou de sair de Ur, o que nos mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Deus havia movido o coração do pai de Abraão para sair daquele lugar. E então, queridos, no versículo 8, Abraão vai perguntar para Deus como que ele ia saber qual que seria a terra, né? Se ele realmente herdaria a terra. Abrão chama aqui o Senhor Deus, esse Senhor Deus em hebraico é Adonai Yavé. E esse Adonai Yavé significa dono. Adonai significa mestre, Senhor soberano, mas aqui as palavras de Abrão estavam se colocando como propriedade de Deus. E ele estava perguntando a Deus, honestamente, queridos, a gente vai acompanhando as perguntas de Abrão, ele estava perguntando a Deus a respeito de tudo que Deus havia prometido antes, porque Deus já tinha falado com ele sobre descendentes, sobre filhos, sobre terra. Então agora ele estava fazendo todas as perguntas.
No versículo 9, Deus para de responder. Ele não vai responder sobre o herdeiro, nem sobre a descendência, nem sobre a posse da terra. E ele prepara Abrão, queridos, para receber uma revelação de coisas que aconteceriam muitos anos depois que Abraão tivesse morrido. Sim, porque Deus, ele não sabe apenas o amanhã, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe o passado, Deus moveu o coração de Tera para que eles saíssem de Ur dos Caldeus. Deus estava cuidando de Abraão e sendo escudo dele, e agora Deus iria não apenas responder a pergunta do versículo 8. Deus iria responder para ele coisas que estavam por vir há muitos anos depois desta conversa. Então, no versículo 9, o Senhor vai pedir que lhe traga uma novilha, uma cabra, um cordeiro, todos eles de 3 anos, e também uma rolinha e um pombinho. E ali no versículo 10 vai dizer que Abraão fez exatamente o que Deus havia pedido. O versículo 11 vai dizer que as aves estavam ali querendo pousar sobre os animais e ele os estava enxotando. Abraão fez, né, no versículo 10, ele trouxe os animais e os partiu ao meio. E esse é o primeiro relato que nós temos de um sacrifício, da maneira como ia ser realizada uma aliança. Essa era a maneira em que as alianças eram realizadas e eu vou te explicar. Era um ritual. E o que significava essa aliança, essa espécie de aliança com sangue? Significa que as duas pessoas que estavam entrando em aliança, né? Eles tinham um compromisso e esse compromisso não podia ser rompido. Os animais eles eram partidos ao meio e selavam o compromisso das duas partes nessa aliança e as duas partes deveriam passar pelo meio desses animais e estava declarado que se alguma das partes rompessem essa aliança, aconteceria com elas o mesmo que aconteceu com os animais. E se você quer uma referência para isso, Jeremias 34, 18 e 19 fala a respeito desse tipo de aliança. Está escrito assim, ó: farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Eles tinham dividido um bezerro em 2 partes, passado no meio. Versículo 19. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro. Então, partir o animal na metade, passar pelo meio, significava uma aliança de sangue que não pode ser rompida, porque a consequência é sofrermos o mesmo destino do animal. Bem, Abraão passou no meio dessa oferta? Não passou. Sabe por quê? Porque o Senhor fez uma aliança unilateral. Ele seria o único responsável para que essa aliança entre ele e Abraão acontecesse. Essa geração, esse descendente, o possuir da terra. Mas o versículo 12 vai dizer que, aliás, no versículo 11, o único trabalho dele era enxotar os animais de rapina que queriam vir sobre aqueles animais. E no versículo 12, quando acontece o pôr do sol, ele sente um sono, um pavor, densas trevas o tomam. E então, a partir do versículo 13, Deus começa a falar com ele e vai revelar para ele coisas, queridos, que a descendência dele iria viver. Deus vai dizer, olha, a sua descendência vai ser escrava por 400 anos. E aqui o Senhor Deus não errou porque ele não erra. Deus arredondou de 430 para 400 anos. Se você vai lá em Êxodo 12, 40, fala, ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. Deus somente arredondou, tá tudo bem, gente. Deus não errou. O texto da palavra também não errou. No versículo 14 vai dizer ainda que Deus iria castigar os algozes, aqueles que iriam escravizar o seu povo. Deus iria castigar e defender o povo de Abraão, mas que desse período de dificuldades, eles ainda sairiam com riquezas daquele lugar. No versículo 15, Deus ainda vai dizer para Abraão, você vai morrer em paz. Você vai chegar até a sua velhice. Você não vai ser morto por nenhum inimigo. Olha que linda essa revelação de Deus para tranquilizar o coração de Abraão. E vai dizer ainda no versículo 6 que eles voltariam na 4ª geração, e eu faço um parênteses aqui, na época de Abraão, uma geração correspondia mais ou menos ali a 100 anos, ok, pessoal? Então, depois da 4ª geração, eles iriam voltar
E uma coisa que me chamou a atenção nesse versículo é que diz assim no versículo, até que se completasse a iniquidade dos amorreus. Os amorreus, queridos, você não sabe quem são. Vai lá no capítulo 10, versículo 15. Os amorreus, eles eram descendentes de Canaã, netos de Noé. Se refere às tribos cananeias que ocupavam a terra prometida. Mas o que eu achei interessante, diz aqui, até que se completasse a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, ao mesmo tempo que o povo estava lá escravizado por 430 anos, Deus esperou o arrependimento do coração deste povo, dos amorreus, por 430 anos. Quando Josué entrou para conquistar a terra e realmente, enfim, você vai ver essa história comigo mais para frente, Deus não estava sendo sanguinário, impaciente, injusto. Por 430 anos, por 4 gerações, não houve arrependimento. O povo não buscou a Deus. O povo afastou-se cada vez mais do Senhor. E antes que você diga assim no seu coração, mas Rita, será que eles tiveram oportunidade? Volte na história. Observe que, sim, Deus inclinou o seu coração e abençoou os 3 filhos de Noé. Jafé, Sem e Cã. A bênção estava sobre eles. Ainda que Noé tenha liberado uma palavra de maldição contra Canaã, filho de Cã, por causa do comportamento de Cã, seu pai, né? Pai de Canaã. Se algum coração tivesse se voltado para ele, teria acontecido. 430 anos passaram até que se completou a medida. Nosso Deus é muito paciente, né, meus queridos? E então, no versículo 17, quando houve trevas, Deus passou pelo meio dos animais. E essa ação de passar no formato de uma tocha, de um fogo, significava que ele estava se comprometendo nesta aliança. Ele passou sozinho. Abraão não passou no meio dos animais. Ele estava tomando para si a responsabilidade do cumprimento desta aliança. Então, do versículo 18 até o final, até o versículo 20, nós vamos ver o Senhor pela primeira vez falar quais eram as fronteiras da terra prometida. Aqui pela primeira vez o Senhor vai dizer, olha, daqui até ali, de lá até cá. E aí, também, queridos, no final desse capítulo, o Senhor vai responder para ele a pergunta do versículo 8. A pergunta do versículo 8, que é o que antecede essa aliança, ele fala assim, Senhor, como que eu vou saber se eu vou herdar essa terra? Aí ele vai dizer no versículo 18, né? O Senhor fez uma aliança e ele vai dizer, a sua descendência eu dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, como é que então Abraão saberia que ele iria herdar aquela terra? Porque Deus, o Senhor, o Adonai, o dono, o mestre, ele havia feito uma aliança. Ele passou pelo meio da oferta e ele se comprometia em fazer a aliança acontecer. Muito bem, aplicando 3, 2, 1. Hoje, eu e você não precisamos mais pegar um animal e fazer uma aliança de sangue. Eu e você, nós não precisamos mais sacrificar e nem passar no meio da oferta. Hoje, nós temos uma oferta. A oferta foi feita e esse cordeiro imaculado morreu por mim e por você na cruz. Em Cristo Jesus, assim como Abraão creu em Deus, né? Em Cristo Jesus, pela fé, eu e você, nós fazemos parte de uma aliança. E esta aliança, meus queridos, é exatamente como a aliança de Abraão. E eu digo isso porque Abraão não foi escolhido por ser justo, por ter em si a justiça e por ter condições de cumprir a aliança. Mas por graça e misericórdia, Deus entrou em aliança com Abraão para abençoar todos os povos, e isso inclui eu e você, não importa de qual povo você seja. E então eu e você, pela fé hoje no Filho de Deus, nós também alcançamos essa aliança, não por merecimento, não por justiça própria, mas por amor daquele que nos chamou antes da fundação do mundo. Então que você saia deste podcast sabendo o quanto você é amado e o quanto a aliança deste Deus, do Senhor Adonai, do nosso mestre, do nosso dono, do nosso Senhor, o quanto esta aliança é linda e você pode se achegar confiadamente à presença dele em oração e dizer, Pai, eu te amo. Senhor, eu te apresento o meu dia. Senhor, eu quero que a minha vida seja
totalmente controlada pelo Senhor. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego quem eu sou. Venha ser o Senhor da minha vida. Se você nunca fez essa oração, faça essa oração hoje. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Venha ser o meu Senhor. Eu quero nascer de novo. Eu quero recomeçar e ser guiado na Tua presença. Deus abençoe muito você, em nome de Jesus. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!